Bom dia! Hoje eu, Vanessa Ferraz Henriquson e meu colega Frederico Bettin vamos fazer uma análise breve do filme Corra e como a criação dos Estados Unidos contribuiu para o racismo estrutural no país. Na obra cinematográfica Corra, dirigida por Jordan Peele, é apresentada a história de um casal interracial. Chris, um jovem fotógrafo de sucesso que é negro, e a sua namorada de 4 meses, Rose, que é branca. A narrativa gira em torno de uma visita que o casal vai fazer para que Chris possa conhecer os sogros. E, ao se deparar com a ideia da visita, imediatamente questiona a namorada querendo saber se seus pais sabem que ele é negro. O rapaz, vivendo nos Estados Unidos da América, com seu tom de pele, já está claramente habituado a ter que lidar com situações do preconceito e tem traumas anteriores envolvendo o racismo, como é exibido no filme. Durante a viagem, o casal atropela um cervo, o que toca a Chris e mostra a apatia de Rose. O mesmo sentimento que seu pai teve com o acontecimento, como um black buck, ele diz, errando a raça do animal. Mas o que aparenta ser apenas a raça de um bicho semelhante ao cervo é, na verdade, um insulto racial da posse e construção dos Estados Unidos, utilizando contra negros que não queriam seguir as leis dos brancos e por isso eram considerados violentos. Outra referência à condição dos negros está nos momentos de hipnose da mãe, Miss Armitage, que ao hipnotizar a Chris sem o seu consentimento, o leva para o que chamam de lugar profundo. Kaluuya, o ator do personagem principal, contou em uma recente entrevista que o lugar profundo é para ele uma referência dos negros na sociedade. Você é controlado e administrado por alguém que não tem boas intenções, ou seja, é uma versão cinematográfica em termos de uma psique negra, comenta Kaluuya ao afirmar que os negros estão frequentemente paralisados devido às diferenças sociais. O porte da residência dos pais de Rose e a sua localidade refletem características das fazendas escravistas americanas. A família branca, que preza pela tradição de manter empregados negros utilizados pelos seus patrões a bel prazer, ignora a personalidade do negro como pessoa para colocá-lo como um mero possibilitador das vontades daquele que o emprega, como de fato no regime da escravidão. No decorrer da história, descobrimos junto com Chris que haverá uma festa de família na residência dos Armitage durante a sua visita, e, consequentemente, ele terá que participar. A festa virá rapidamente um evento sobre ele. Os convidados, todos brancos, constantemente analisam o novo integrante da família e avaliam o corpo dele como se fosse um escravo à venda, fazendo comentários explícitos, como se pretendessem comprar o seu corpo a qualquer momento. O que se mostra explicado na cena onde estão fazendo um leilão em forma de bingo, onde Chris é o prêmio. A trama toma uma reviravolta muito ardilosa quando descobrimos que a intenção inicial da família Armitage era envolver Chris, hipnotizá-lo e usar o seu corpo para um transplante cerebral. A família de Rose e ela acreditavam que o corpo negro era mais útil, forte e bom para trabalhos pesados, como no pensamento escravista. E os brancos têm uma mente mais desenvolvida, são mais lógicos e têm um nível intelectual que nenhum negro nunca alcançaria. Portanto, para unir forças, são realizadas cirurgias na mansão Armitage, onde é colocado o cérebro de um branco da família no corpo de um negro, e Chris era o próximo. O protagonista consegue machucar a família e escapar da emboscada, mas ele é deparado com um carro policial se aproximando enquanto ele segurava uma faca, e Rose deitava ferida no chão. E é comum em suspense a gente pensar que isso ia ser uma salvação pro personagem. Ele estava à beira da morte em cativeiro, e a polícia chegou ali para salvar. Porém, a reação do público assistindo essa cena é totalmente diferente. Como conhecido popularmente, assim, o sistema policial do estadunidense tem uma tendência racista, assim, de agressão e abuso de autoridade quando lidando com vítimas negras. E, obviamente, o público, o espectador, já estava esperando que mesmo Chris tendo muitas provas, ele seria imediatamente culpado, assim. A audiência passou o filme inteiro torcendo para o protagonista sair das situações racistas apresentadas no filme, e é mais uma vez vítima. E faz todos ovacionarem quando percebem que o policial dentro do veículo é, na verdade, o melhor amigo, também negro, que veio ali resgatar ele. O filme tem a estrutura muito bem elaborada. É uma crítica nítida ao racismo, fazendo um terror racial, assim, onde o principal foco do filme não é o terror, não é um terror totalmente fictício, onde coisas sobrenaturais acontecem.
mas sim uma crítica forte que está mais perto da nossa realidade do que a gente realmente pensa. E apesar da história ser uma ficção, o racismo nos Estados Unidos é um tema frequentemente debatido. E ao contrário da normalização assim no mundo por ideais colonizadores populares, o preconceito tem uma origem muito mais complexa que explica o seu surgimento e pertinência no país. Os Estados Unidos foi formado inicialmente por colonos ingleses, que deram origem às 13 colônias na costa leste do país. No entanto, as colônias do sul tiveram um desenvolvimento diferente do norte. Enquanto no norte houve um modelo da pequena propriedade privada, do trabalho livre e assalariado e o desenvolvimento da indústria, no sul prevaleceu o modelo das grandes propriedades de terra. E nesse modelo, ao contrário do que vigorou no norte, acentuou-se muito mais o uso do trabalho escravo, mais precisamente de escravos negros do continente africano. Sendo assim, durante o período em que predominou a escravidão no sul do Zewa, os negros escravos, assim como no Brasil e em outras partes do mundo à época, eram considerados mercadoria de seus donos e não indivíduos portadores de direito. Essa situação só teve um fim evidente com o término do modelo econômico escravocrata no Sul. O término veio com uma guerra civil, um fato que transcorreu entre os anos de 1861 e 1865. Na Guerra Civil Americana entraram em conflito os Estados do Norte, ou a União, né, comandados pelo então presidente Abraham Lincoln, e contra os autoproclamados Estados Confederados do Sul, que pretendiam fundar uma confederação separatista. A guerra terminou com a vitória do Norte, que resultou na imediata abolição da escravatura. E após a guerra deu-se início a um processo de reconstrução do país e reincorporação dos estados do sul ao restante do país. Nesse período, que corresponde aos anos finais da década de 1860, apareceram as principais tentativas de implementação das políticas segregacionistas. A muitos cidadãos brancos sulistas era inaceitável que negros recém-libertos tivessem os mesmos direitos e ocupassem os mesmos espaços que eles. E no mesmo momento em que terminou a guerra, por exemplo, foi formada a Ku Klux Klan por um ex-combatente das tropas sulistas chamado de Nathan Bedford Forrest. E a política da União sufocou os primeiros focos da ação violenta da clã contra os negros, mas no início do século XX a seita voltou com muita força e milhares de adeptos. O racismo nos Estados Unidos ele prevaleceu com o passar dos anos e passou por várias etapas de evolução e conquistas, como os protestos intitulados Black Lives Matter, que significa Vidas Negras Importam, o que teve como estopim a morte por agressão policial do cidadão negro George Floyd em 2020. Contudo, o país continua sendo um dos mais racistas e preconceituosos do mundo, e cabe a nós, como geração progressista, né, acho que fazer o possível para mudá-lo.